Ok, pessoal, já dei um respiro, tomei um gole de água e a gente já começa aqui esse bloco tratando do emprego de explosivos, que está no parágrafo 4º do nosso artigo 155. Parágrafo 4º foi introduzido, como falamos anteriormente, pela Lei 13.654 de 2018, e aí se é lei que é nova, é recente, alteração recente, esperem e verão ela na prova do concurso público mais cedo ou mais tarde, seja em qual concurso ou prova da OAB que vocês encararem. Esperem que aparece. É muito comum o examinador pegar coisas novas e jogar na prova. Esse coisas novas pode durar mesmo agora, de 2018, até quando vocês se formarem, 2022, será novo ainda, acreditem, tá? Então vamos lá. Pessoal, o que diz aqui o parágrafo 4º? Fala que se o crime é cometido com emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Artefato análogo, ou seja, semelhante ao explosivo, né? Explosivo ou algum tipo de artefato que seja parecido, análogo ao explosivo, que tenha o mesmo efeito, né? Uma expansão dos gases violenta, que é o que a explosão faz. Tá certo. Então, se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum a um número indeterminado de pessoas, ao patrimônio, né? Esse que é a situação de perigo que gera uma explosão, ninguém tem dúvida, né? Então isso aqui, obviamente, é uma resposta do legislador penal ultimamente nós temos visto aí nas situações que têm se apresentado dos furtos de caixa eletrônico, né, em que há explosão em agências bancárias, né, normalmente é isso, é a explosão de agências bancárias, locais onde você vai ter lá um caixa eletrônico, algum cofre, alguma coisa em que os criminosos utilizam de explosivos para poder acessar as quantias em dinheiro que estão colocadas nesses cofres ou nesses caixas eletrônicos. Isso se dá dentro de cidades, às vezes expondo a perigo a vizinhança que está ali, não é? Então por isso que o legislador considerou mais grave e apenou aqui, considerou como qualificador, apenando com reclusão de 4 a 10 anos além da multa. Perfeito, gente? Então entendemos aqui, convém até a gente falar o seguinte, normalmente quando esses criminosos vão praticar esse tipo de comportamento de explosão de caixa eletrônico, eles não vão com o intuito de praticar meramente um furto, certo? Eles vão preparados para praticar roubo. Nós vamos ver mais adiante que existe a qualificadora do roubo com emprego de explosivo. Eles vão com o intuito de empregar violência ou grave ameaça. Eles vão lá, colocam os explosivos. Imagine, uma cidade, normalmente fazem isso em cidades menores, tá? Mas pode fazer em outras também, de maior porte. Mas o que acontece? Cidades menores eles escolhem por conta de que a força policial é mais diminuta. Vai ter lá uma guarniçãozinha com 2, 3 policiais ali de serviço noturno naquela cidade. Então, normalmente optam por essas cidades menores. Tá? Isso. Então vejam, nesse caso, muitas das vezes, ou na quase totalidade das vezes, eles vão para praticar furto e não roubo, não furto. Eles vão com o intuito de empregar violência ou ameaça se for necessário. Então vai ter o explosivista que vai colocar, vai ter o cara que vai ficar cuidando, vai ter uma equipe armada de fuzil para repelir a polícia se vier para o local. Imagine, vai explodir uma agência bancária, a explosão acorda todo mundo no meio da madrugada, todo mundo vai ouvir aquilo, a polícia vai ouvir também e vai para o local. Então eles vão estar preparados nas vias de acesso, portando armas de grosso calibre, inclusive fuzis, metralhadora .50, para poder repelir a polícia. Então, normalmente a gente vê isso aqui num contexto de um roubo e não de mero furto. Mas o legislador previu nos dois essa possibilidade desta qualificadora de emprego de explosivos, tanto no furto quanto no roubo. O curioso de tudo é que nesta reforma agora, em que esse emprego de explosivos no furto foi introduzido pelo pacote anticrimes lá como crime hediondo, sabe o que nosso legislador fez? Ele esqueceu de colocar o roubo com emprego de explosivos também como crime hediondo. Olha que maravilha, que a tecnia do nosso legislador. Colocou o furto qualificado pelo emprego de explosivo como crime hediondo, não colocou o roubo com emprego de explosivo como crime hediondo. Nós vamos ver mais adiante, tá certo? Mas falha do legislador. Não nos resta outra opção, princípio da legalidade. Seguimos o princípio da legalidade. O roubo com emprego de explosivo não vai ser hediondo. Não dá para fazer analogia em Malam Partem. O furto será. Vamos lá. Outra coisa interessante que é importante falarmos aqui a respeito desse furto com emprego de explosivo. Veja, se eu perguntar para vocês, o legislador ele tratou o furto com emprego de explosivo de forma mais severa ou de forma mais branda? Vocês vão me falar, ó, se fosse antes desse parágrafo 4º,
eu teria ali o emprego de explosivo como uma mera forma de rompimento ou destruição de obstáculo. Né? Então seria aquela qualificadora do inciso segundo, não é isso? Do inciso primeiro, destruição ou rompimento de obstáculo, é a qualificadora do inciso primeiro do parágrafo 4º. Lembram disso que nós falamos? Antes dessa alteração de 2018, mesmo empregando explosivo, o máximo que eu tinha era um furto qualificado pelo rompimento ou destruição de obstáculo à subtração da coisa. Tranquilo, né? Isso aí vocês lembram. Perfeito. E quando era nessa hipótese, nós tínhamos ali como furto qualificado do parágrafo 4º a pena de 2 a 8 anos de reclusão. 2 a 8 anos de reclusão, furto com emprego de explosivos ali, porque era mera qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo. Perfeito. Agora nós vimos que no parágrafo 4º, introduzido pela Lei 13.654, de 2018, passou a ser de 4 a 10 anos. Opa, e vocês me falam, não, o legislador então está dando um tratamento mais severo. Era de 2 a 8, furto com destruição ou rompimento de obstáculo, passou agora, se essa destruição for com explosivo, passou a ser de 2 a 4 a 10 anos. 4 a 10 anos. Então há um recrudescimento, há um aumento da pena para essa circunstância. E aí vocês pensam assim, pô, se há um aumento da pena, o legislador está dando um tratamento mais gravoso. É uma norma penal mais grave. É uma novatio legis impeius, uma norma para pior. É uma lex gravior, uma lei mais grave, uma lei para pior. Essa lei retroage para alcançar fatos passados? Já sabemos que não, não é? A norma penal mais maléfica, ela é irretroativa, ela não vai retroagir para alcançar fatos passados. Então aquelas pessoas que cometeram o furto com emprego de explosivo antes da vigência da Lei 13.654, que introduziu aqui o parágrafo 4º, não vão ser alcançadas por essa norma penal mais grave, por essa pena mais grave introduzida por essa lei, porque ela é uma lei penal para pior e ela, portanto, ela é irretroativa. Tranquilo até aí? Agora preste atenção, cuidado. Abstratamente, a gente vendo isso aqui em abstrato, sem ser aplicado num caso concreto, nos dá a entender desta forma, a irretroatividade desse dispositivo do parágrafo 4º introduzido pela Lei Nova 13.654. Mas vejam, agora eu vou trazer para vocês situações em que, no caso concreto, pode ser que a aplicação dessa lei nova seja mais benéfica para o réu. Eu não consigo entender isso, não é possível. Está lá, de 2 a 8 anos, destruição e rompimento de obstáculo. Agora está aqui, com o emprego de explosivo, o parágrafo 4º diz que é de 4 a 10 anos. Como é que tem hipótese que pode ter uma retroação mais benéfica e que essa norma aí do parágrafo 4º pode retroagir para alcançar fatos passados por ser mais benéfica? Explico. Prestem bem atenção agora. Prestem bem atenção. Antes dessa alteração introduzida pela Lei 13.654, havia o entendimento por muita parte da doutrina e da jurisprudência de que esse emprego de explosivo, nesse caso em que o furto havia um emprego de explosivo, haveria o concurso de crimes. Concurso de crimes. Professor, que crime? O furto com rompimento de obstáculo, mais o crime previsto no artigo 251, parágrafo 2º do Código Penal, que é o crime de explosão. Crime de explosão com causa de aumento, uma explosão majorada pelo fato de o crime ter sido cometido com o intuito de obter uma vantagem pecuniária. Então, se vocês forem lá, derem um pause aqui, vá lá no artigo 251, parágrafo 2º, e lá nós teremos um crime de explosão majorado, ou seja, com causa de aumento, pelo fato de que essa explosão está sendo utilizada para obter uma vantagem pecuniária. Neste caso, pessoal, haveria então um concurso de crimes, um concurso formal impróprio. Não sei quem lembra essa história. Concurso formal é aquele em que, com uma só conduta, eu obtenho 2 ou mais resultados. Mas concurso formal impróprio é aquele em que, com uma só conduta, eu tenho 2 ou mais resultados, mas 2 ou mais resultados que eu queria, que eu agi com dolo para esses 2 resultados. E aí o entendimento, nesse caso, se aplica ao princípio do concurso material, somatório das penas. Resultado nessa história é que eu tinha pena mínima de 2 anos para o furto qualificado com rompimento de obstáculo, mais a pena mínima dessa explosão majorada, que era de 4 anos. Então, havendo o somatório dessas 2 penas mínimas, eu teria uma pena mínima dos 2 de pelo menos
6 anos. 6 anos. E você vendo aí a qualificadora do parágrafo 4º, nós temos uma pena mínima de 4 anos. Então, para aquele camarada ali, aqueles camaradas que cometeram um furto antes da vigência dessa lei, com emprego de explosivo, e que no julgamento, na condenação, considerou-se que praticaram concurso formal impróprio de crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, mais o crime de explosão majorada do artigo 251, parágrafo 2º, e sofreram essa pena maior, né? Por exemplo, pegar a mínima de 6 anos. Para ele é mais benéfico a aplicação desta qualificadora. Vejo que neste caso o legislador não ajudou. Ele quis dar um tratamento mais severo, mas sem querer, sem perceber, provavelmente, ele está beneficiando aquela pessoa que cometeu o crime antes da vigência dessa lei. Para esta pessoa, a vigência dessa norma ela é mais benéfica. O advento dessa lei nova, essa lei nova para ele aqui, 13.654 de 2018, está sendo uma lex missio, uma lei melhor, uma novatio legis in melius. Ele vai poder pedir a retroação para que essa lei se aplique ao seu caso concreto. Esse camarada que foi condenado pelo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, mais a explosão majorada pela obtenção da vantagem pecuniária. Tá certo? Porque para ele a aplicação desta qualificadora nova vai ser mais benéfica. Sacaram aí então? Sacaram aí a cagada do legislador? Beneficiou as pessoas que praticaram crimes antes da vigência da lei e foram condenados nesses termos aqui do concurso formal impróprio destes crimes que eu falei para vocês. Perfeito. Vamos lá. O que a gente tem para falar mais aqui? Vejam que quem emprega um artefato explosivo, pessoal, necessariamente está utilizando para romper um obstáculo, de modo que eu não posso falar em concurso dessas duas qualificadoras, tá certo? O emprego do explosivo é uma hipótese mais específica de qualificadora do rompimento de obstáculo. É um rompimento de obstáculo com emprego de explosivo. Então eu não posso falar em acumular as duas qualificadoras, tá certo? Se eu emprego explosivo, eu só falo pelo princípio da especialidade em aplicação da qualificadora do emprego do explosivo aqui do parágrafo 4º, afastando a aplicação do rompimento de obstáculo, que já é o meio realmente, não é, para a aplicação. Perfeito. Então vamos lá. Outra observação aqui. O artigo 16, inciso 3º da Lei 10.826 de 2003, a Lei 10.826 de 2003 é o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, no artigo 16, inciso 3º, traz lá, né, uma tipificação meramente para quem tem a posse, a detenção, fabricação e o emprego de artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Certo? Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: e se uma quadrilha tem a posse, obtém, fabrica um artefato explosivo e também emprega para a prática do furto? O que eu tenho nesse caso? É absorvido essa posse? Essa posse é absorvida, essa fabricação desse artefato explosivo, que a mera posse, a detenção, a fabricação já é um crime, ela vai ser absorvida pelo furto em que eles empregaram esse artefato explosivo? Né? A opinião do autor aqui é que não há, porque esse crime do artigo 16, da posse de artefato explosivo, é um crime hediondo e, portanto, mais grave. E o crime mais grave não pode ser absorvido por um crime menos grave. Essa é a opinião dele, tá? Do Rogério Sanches. Pode ser que vocês encontrem outros autores. É bem provável que surja na doutrina alguma voz no sentido de que haveria absorção se a aquisição foi para utilizar naquele furto. Adquiriu, né, está portando com o intuito de utilizar naquele furto, esse crime seria absorvido. O princípio da consunção ou da absorção. O crime mais grave absorve o menos grave. Esse crime aqui, aí o autor observa, o Rogério Sanches observa que este crime aqui não é menos grave, tanto que a pena dele, tanto é que ele é considerado como crime hediondo, tá certo? Então haveria concurso de crimes, concurso material, pela posse do explosivo e pelo emprego dele na prática do furto. Então os dois crimes com as penas somadas. Eu me filiaria a esta corrente. Perfeito! Vamos lá, o que temos aí? Temos bastante tempo.
Furto de veículo automotor, parágrafo 5º. Parágrafo 5º, furto de veículo automotor. E aqui vejam, aqui nós temos a pena de 2. Vamos lá, vamos ver aqui. Furto de veículo automotor. A pena de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor, que venha a ser transportado para outro estado da federação ou para o exterior. Então aqui nós temos o objeto material, a res furtiva, a coisa subtraída, necessariamente tem que ser um veículo automotor. Veículos que se movimentam por propulsão própria. Um moto, um carro, todo mundo sabe que é um veículo automotor. E a finalidade do agente, a finalidade dele é transportar, elemento subjetivo do tipo, né, para ser transportado a outro estado da federação ou para o exterior. Então essa tem que ser a finalidade do agente. Veja que aqui o agente ele só vai conseguir consumar esse crime se efetivamente o veículo vier a ser transportado para outro estado ou para outro país. Tá certo? Eu entendo que o legislador pisou na bola aqui. Era para ele colocar aqui um crime formal e não material, essa qualificadora. Ele devia colocar aqui, ó, se a subtração for de veículo automotor, com o intuito de transportar. Então, se ele colocasse com o intuito de transportar para outro estado da federação ou para o exterior, o mero fato do agente subtrair a coisa, visando, mesmo que ele não leve, mas se ele visava levar para outro estado ou para o exterior, o crime já estaria, essa qualificadora já estaria aperfeiçoada, já estaria caracterizada, consumada. Mas não foi assim que ele colocou. Ele colocou que venha a ser transportado para outro estado da federação ou para o exterior. De modo que se o agente não logra êxito em entrar no outro estado da federação ou sair do país levando para o exterior, este crime não está consumado. Nós temos consumação de um furto simples. Nós não temos a configuração ou a consumação da qualificadora aqui do parágrafo 5º. Entenderam bem? Tem que efetivamente, para que haja a consumação nesta qualificadora, efetivamente o agente tem que lograr êxito em levar para outro estado da federação ou para outro país, para fora do Brasil, para o exterior. Se ele não lograr, eu tenho mero furto simples consumado. Furto simples, porque ele teve a posse da coisa, né? Teoria da Damócio. Pegou a coisa não está mais disponível para a vítima, saiu da esfera de disponibilidade da vítima, está na posse do agente, perfeito. Já ocorreu a consumação do furto, pelo menos na forma simples. Não conseguiu levar para o estrangeiro ou não conseguiu levar para outro estado da federação, furto tentado na hipótese do parágrafo 5º, nessa qualificadora aqui. Perfeito? Vamos lá, mais adiante? Avançando então. Furto de animal, parágrafo 6º. Parágrafo 6º trata da hipótese do furto de animal. Relativamente recente também essa introdução desse parágrafo 6º. Então, furto de animal, temos uma nomenclatura para isto. Abigeato. Abigeato é o chamado furto de animal, o crime de abigeato, apelidado pela doutrina como abigeato, subtração de animais. Então essa qualificadora é punida com 2 a 5 anos de reclusão. 2 a 5 anos de reclusão. Vamos lá. A questão aqui se faz, a pergunta é a seguinte. Esse crime normalmente não é praticado por um só agente. Ninguém vai lá entrar numa fazenda, num local onde tem animais de criação para abate e tudo. Como diz aqui o parágrafo 6º, né? Que o objeto material são animais. São animais, ó. Semoventes, ó. Animais são classificados pelo direito civil como bens semoventes, bens móveis, imóveis e semoventes, bens que se movem por força própria, por energia própria. Se a subtração for de semovente, domesticável, de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Então, o objeto material, a coisa a ser subtraída, necessariamente é o semovente, domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Então, de produção, obviamente que o seu cachorrinho não entra nessa proteção, porque ele não é um semovente de produção, ele é um animal doméstico, de criação doméstica, não é objeto material deste crime, tá certo? Vai ser algo crime de furtos, na forma simples, a depender da situação, pode ter alguma qualificadora daquelas lá, rompimento de obstáculo, concurso de pessoas, mas não essa qualificadora do parágrafo 6º, tá certo? Pessoal, a pergunta que se faz é a seguinte, ó.
Esse crime dificilmente é praticado por um só agente, dificilmente não há um rompimento de obstáculo, um corte de uma cerca, um pular um muro, um quebrar uma parede, de modo que eu teria aí um concurso de qualificadoras. A qualificadora do abigeato, do parágrafo 6º, e mais o rompimento de obstáculo, o concurso de agentes. E aí eu estou falando de duas qualificadoras. Qual delas vai prevalecer? Uma que prevê 2 a 5 anos e tem as outras lá, por exemplo, da escalada, do rompimento de obstáculo, do concurso de agentes, que a pena é de 2 a 8. E aí, qual delas prevalece? Pense aí, a gente volta no próximo bloco e a gente vai procurar responder essa pergunta, ok?